Alô, alô, camaradas! Urra! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não interessa a hora que você verá. O importante é que estamos nas ondas para mais uma transmissão do canal Guerra Patriótica. Convido essa tropa boa a disparar o dedo no gostei para que a gente possa avançar rumo à vitória. Vamos desafiar o algoritmo do capital. Vamos avançar. Vai arrebentando aí para a gente poder ir com tudo. Vai disparando aí a turma que já vai chegando. Não deixa. Peraí, deixa eu botar aqui, ó. Já está na tela aí. Não deixa, por favor, de ir lá no Instagram, por favor, conectar com o canal Guerra Patriótica. Não deixa de ir no Geoestratégia Estudos e não deixa de ir no Paiol Literário 1. Por favor, não deixa. Vai aí, dá uma força nesse Instagram aí, por favor. Esse Instagram aí, esses três Instagrams, @Guerra Patriótica, @Paiol Literário 1 e @Geoestratégia Estudos, são fundamentais para a gente divulgar a venda dos livros. Por favor, vamos avançar aí. Por falar em livro, eu já quero pedir essa turma aí, vai disparando o dedo no gostei, enquanto eu vou abrir aqui a loja para fazer o jabá. Olha aqui, ó. Exército Vermelho na Mira de Vargas, R$ 80 com frete grátis para todo o Brasil. Aço Vermelho, Os Segredos da Vitória Soviética na Segunda Guerra Mundial, R$ 80 com frete grátis para todo o Brasil. Joseph Stalin, Sobre a Grande Guerra Patriótica, R$ 80 com frete grátis para todo o Brasil. O combo é o seguinte: 3 livros, R$ 240, frete grátis para todo o Brasil, e você leva qualquer uma dessas placas aí de brinde. Só escolher. Pô, João, estou comprando os 3 livros, quero a promoção das placas. Eu mando para você a propaganda com mais placas que estão faltando aí. Inclusive, continuo pedindo desculpa que o cenário está feio e caído, esperando a resolução disso com um novo visual que está por vir aí, que eu espero que seja resolvido nos próximos dias. Espero. Estou trabalhando para isso. Estou trabalhando para isso. Então, vai disparando aí. Como é que é a venda do livro? Olha, cara, tem gente que ainda me pergunta assim, pô, como é que eu compro o livro? Olha aqui, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Para comprar, a única maneira atualmente para você comprar livro e placa, atenção a isso, a única maneira de você comprar livro e placa até o momento comigo é me mandando um WhatsApp 2198-166-9073. Eu te mando o meu Pix ou a minha conta bancária e você vai ou pagar no Pix ou depósito em conta. Eu vou embrulhar sua compra, vou botar no correio e vou mandar ele entregar. O frete é grátis. Não existe outra maneira de comprar material comigo. Ah, eu vi aqui que aperta um botão aqui, que entra na internet ali. Não, ainda não. Quando eu tiver uma loja virtual, eu vou avisar a turma. Vai ter nome, vai ter endereço, vai ter tudo bonito. Por enquanto, não. Mas estamos trabalhando para isso. A loja virtual vai ser mais rápido que a mudança do cenário, mas vai funcionar. Vamos embora, dispara aí o dedo no gostei aí, para a gente poder avançar rumo à vitória. Comprar livro e placa, tá aí o WhatsApp aí, tu acerta comigo. Vamos embora? Também tem que pedir para a turma para não deixar de ir no Telegram. A gente tem que fazer o canal no Telegram crescer, porque o Telegram, cara, é um meio de comunicação importante e rápido, e se a coisa ficar muito ruim no Instagram e bloquearem tudo, a gente pelo menos se fala pelo Telegram. E a partir do Telegram a gente reorganiza os passos da resistência, se tudo cair, entendeu? Sabe como é que são os patrões da Big Tech, né? Eles não costumam dar mole para gente. Então, vamos embora para a gente poder avançar aí para a vitória. Já disparou aí? Dedo no gostei. Essa tropa boa aqui do bate-papo. Comanda aí Ana Paula, Cripa, esse bonde todo. Família, cadê o Netão? Já voltou da guerra, manda um beijo pro Netão. E vamos embora. Vamos avançar aí. Dispara dedo aí. Não deixa. O que eu peço? Quem puder dar uma força com o superchat, com o sticker, ajuda aí.
ajuda o canal, onde pinga não seca, você não sabe como é que isso é importante. Quem puder fazer assinatura do canal, eu estou nessa missão que vocês estão vendo aí, assim que eu tiver retornado da missão, a gente vai começar o Tirando o Pino da Granada, um programa exclusivo para os assinantes do canal. Eu estou devendo isso, mas vou pagar. Vou pagar. Eu estou igual político de direita, prometendo e não cumprir. Mas como teve essa missão agora, missão Rússia, China e Coreia, é uma missão que eu não podia deixar de ir. Vocês já devem estar ligados aí, né? Eu estava na Rússia, participando do congresso da Universidade Estadual São Petersburgo, fui convidado para estar lá. O governo russo e a Universidade de São Petersburgo me convidou por conta desse livro aqui, ó, para poder falar da participação brasileira na guerra. Está aqui, entendeu? E de lá, missão cumprida no Congresso, tudo certo, tudo bonito, tudo maravilhoso. De lá eu voei para a China. Por quê? Nós fomos convidados também, junto com o Instituto Pekatu, todos esses maravilhosos companheiros que eram do CEPS, do Centro de Estudo da Política Sonru. O CEPS agora cresceu para caramba, é outra pegada, a solidariedade abriu novas janelas, então a turma lá, sob o comando do Marechal de Céu, Terra e Mar, Lucas Rubio, criou o Instituto Pekatu e eu, por intermédio do Instituto Pekatu, pelo meu trabalho que eu desenvolvo aqui no Brasil, fui convidado a ir à Coreia Popular. É uma viagem dos sonhos, acho que de todos nós, conhecer a experiência da Coreia Popular, ainda mais um convite desse, que a gente não pagou nada, convite com muita honra, com muita galhardia, só que a porta de entrada para esse convite é a China, onde a gente também tivemos lá atividades oficiais, como parte disso também com companheiros lá do governo chinês. Então, essa volta toda ao mundo, esses 20 dias de para lá e para cá, claro, tem sempre um pouquinho de diversão nisso, mas foi um rolê de muito trabalho, muita atividade, muita reunião, a questão da solidariedade, como isso cresceu. Vocês não têm ideia como é que o genocídio em Israel e as ações belicosas da Europa, da OTAN, né, estão reverberando muito mal, né, no mundo todo, e esses países, né, Rússia, China, Coreia, esses países estão muito preocupados com a eclosão de conflitos maiores. Então, eles acreditam que um dos motivos, uma das alavancas para impedir isso, um dos instrumentos para impedir isso, é a solidariedade. E nesse contexto da solidariedade, nós, aqui no Brasil, os companheiros do Instituto Pekatu, antigo CEPS, como eu já falei, na comandância do camarada Lucas Rubio, cumpre um papel muito grande. O meu convite também à Rússia não é só por conta dos meus estudos, é pelo bom momento que vive as relações Brasil-Rússia também. Então, eles querem ampliar isso, eu me senti muito honrado. Em breve, a gente vai poder falar disso mais, com foto, com vídeo, com informação, vai ter transmissão para a gente contando tudo isso. Vou estar com o Lucas, vou estar com uma galera aqui grande para a gente. E os desdobramentos disso vocês vão ver em algumas atividades que a gente vai passar a desenvolver em consonância, né, com a Coreia Popular. Em breve a gente vai estar podendo falar sobre isso melhor. Mas hoje a gente vai falar de um assunto que é extremamente importante, que é a questão da juventude. A crise do capitalismo, que acontece cada vez de maneira mais cruel e mais profunda. Quem viu aquela transmissão que eu fiz alguns dias atrás sobre a financiarização da economia, que foi endividando o mundo todo, hoje você não tem um país que não esteja endividado desses países do capitalismo central. Eu não sei que exemplo que eles querem dar, porque todos eles estão cheios de dívida. Todos eles estão com um orçamento na gogota. Todos eles têm dificuldade para investir em saúde e educação. Mas estão preocupados com armas. Armas estão preocupados.
né? E o orçamento deles penhorado, todos penhorados, todos numa situação bem difícil, bem difícil. E eu pergunto, né, cadê o capitalismo maravilhoso? Cadê esses países estão cheios de iniciativa privada, estão cheios de Estado mínimo? Cadê? O que o Estado mínimo deu para eles? Porcaria nenhuma. Quanto mais você diminui o Estado, mais tu ferra com a população e com o país. Enfim, isso eu acho que todos nós aqui já estamos careca de saber. Mas o dado a ser discutido, e que eu acho que é relevante, é que a juventude está pagando esse preço cada vez de maneira mais elevada, principalmente na idade produtiva. Quando a juventude começa a busca por trabalho, por formação, quando ela entende que é hora dela procurar o espaço dela na sociedade, ela se choca contra um muro de problemas. Os países, né, quanto mais pobres, mais difíceis essa situação fica, porque a informalidade, às vezes, é maior do que a formalidade. Então, o trabalho informal passa a ser a regra. Aqui no Brasil, nós não podemos fugir disso. A informalidade passa a ser a regra. Mediante a dificuldade, essa juventude começa a trabalhar cada vez mais cedo, às vezes ainda até quando criança. A questão do trabalho infantil também é uma realidade no Brasil, né? Gente, estou colocando o Pix na tela aí. Quem quiser dar uma ajuda para o canal e puder, é pouquinho, R$ 1, R$ 2, R$ 3, R$ 5, qualquer coisinha, onde pinga não seca. Ajuda aí, às vezes tu não tem superchat, tem sticker, não tem cartão, manda direto aí, dá uma força aí para o canal. Então veja, a juventude ela vai sendo colocada à margem da sociedade, a escassez do emprego obriga os mais velhos a trabalharem mais, porque esses mais velhos não conseguem se aposentar, porque tem que ficar mais tempo trabalhando, a idade de aposentadoria cresceu. Então, se essas pessoas mais velhas têm que trabalhar mais tempo e a aposentadoria não dá, e aí, às vezes, mesmo quando aposenta, tem que continuar trabalhando, acontece um duplo engarrafamento de vaga de trabalho, porque como esses mais velhos ou não aposentam porque não tem idade, não tem contribuição, ou não aposenta porque o dinheiro não dá. O cara se aposenta formalmente, mas continua trabalhando. Então ele acaba obstruindo a vaga de trabalho que seria desse jovem. Esse jovem não consegue chegar. A dificuldade para a formação desse jovem já começa na desassociação do que o governo entrega e do que a sociedade precisa. A economia não é planificada, então você não consegue saber quantos advogados tu precisa, quantos carpinteiros tu precisa, quantos soldadores você precisa. Tem dificuldade para saber disso. Tu tem isso aí, a pessoa vai, a demanda vai aparecendo e você muitas das vezes não consegue cumprir essa demanda, não tem nem noção disso. Não há uma ligação direta. São raros as entidades pública e privada, as entidades públicas e privadas que conseguem coordenar isso e, ó, faz um curso de vidraceiro, tem demanda, faz um curso de padeiro que tem uma demanda ali, faz um curso de mestre de obra que tem. Difícil, difícil. Faz um curso de informática que tem uma demanda ali. Isso é difícil, isso é difícil. Então, muitas das vezes, você tem uma juventude correndo para um lado instintivamente. Ó, eu vou me formar nisso, eu vou fazer isso, eu vou criar isso, porque eu desejo isso, eu sonho com isso, e às vezes esse jovem não tem nem noção se isso vai, o tempo que ela vai demorar para ser absorvida e se vai ser absorvida. Então, contrasta. Nós temos um país que entrega muita informalidade, muitos desses jovens começam muito cedo a trabalhar, quando começam a trabalhar, tem dificuldade de ir para a sala de aula, e tem outro problema. Uma juventude que não tem uma diretriz, não tem um projeto nacional que abrace ela, uma parte dela vai para a delinquência. A delinquência juvenil coloca, às vezes, esse jovem numa condição tão ruim que desencaminha ele do que a gente entende da sociedade legal. Ele vai para a margem da sociedade. Desde cedo, drogas pesadas, e crime, e bandidagem, e desconexão com a família, com a sociedade, cola ali, acabou.
perdemos jovem. A única chance que aquele jovem tem de envelhecer é se for para a cadeia e ficar muito tempo preso. Aí ele envelhece. Senão ele vai para a máquina de moer da sociedade, ou é morto, ou pode ficar gravemente ferido, que vai ser um problema para a família. Ficar aleijado, ficar sequelado por conta da violência, ou da violência entre eles mesmos, ou da violência policial, e eu não estou nem dizendo da covardia da polícia, às vezes, né, das intercorrências dessa vida criminosa que esses jovens escolhem. Né? Então, olha que situação que está essa juventude. Mas isso é uma primazia do Brasil? Não. Isso parece ser o destino, claro, com a devida proporcionalidade de cada sociedade. Né? Nem todas as sociedades pobres e subdesenvolvidas como a brasileira é tão violenta quanto a nossa. E, obviamente, tem outras que são até mais violentas do que a nossa. Então, isso tem que ser pesado e medido com o estudo de cada dessas. Mas o que tem de regra geral é que a ausência de um projeto para essa juventude ou transforma ela em mão de obra barata, desqualificada, uma mão de obra que não vai conseguir fazer atividade com valor agregado, então ela vai nascer, crescer, se desenvolver e morrer, às vezes, ganhando um salário mínimo, que não resolve a vida dela, ela não consegue ascender com esse salário mínimo, mal consegue comer, recebe um carimbo na testa de destino de miséria. Vai ter o destino todo, de muita dificuldade. Quantos brasileiros estão nessa situação? Do bairro onde eu vim, eu, às vezes passo lá, vejo uma rapaziada que ficou no meio do caminho por uma série de problemas, mas boa parte deles pela ausência de investimento na juventude de um projeto nacional. Às vezes eu passo lá no bairro onde eu fui criado, né? Vejo a rapaziada numa situação bem difícil, a rapaziada da minha idade, entendeu? E me dá pena, mas aquilo ali é a realidade não é só da minha sociedade, não, do Brasil. Então, acho que todos nós aqui que fomos criados nos subúrbios, na periferia, né, na principal, e quem nasceu e criado então nas favelas, fudeu, é dor e correria 24 horas por dia, né? Mas quando você vê que teus amigos ou partiram muito cedo ou estão numa situação tão ruim, te leva a uma reflexão, pô, que sociedade de merda é essa? Às vezes tu olha aquele cara, pô, aquele cara ali tão bacana, conhecer ele quando novo e tal, pô, tá aí, coitado, todo fodido aí, nada se abriu para ele. Né? E a gente sabe que a questão não é pessoal, isso não é pré-projeto pessoal, não é preguiça, não é meritocracia, nada disso, é o padrão que se impõe, né, para humilhar e para segregar a nossa juventude. Isso tem aparecido em vários cenários cada vez mais. Essa financiarização da economia, o que ela faz? Ela traz um dado engraçado. O país cresce, se desenvolve, mas a economia ela não é para todos. Você não consegue forjar uma economia com distribuição de renda e com transformação da realidade desses jovens, porque isso precisa de investimento e muito investimento, mobilização e muita mobilização na raiz dos problemas, na questão estrutural da sociedade. É minha briga, às vezes, com o PT é essa. Não, sempre, às vezes não, essa é minha briga com o PT, a questão dos problemas estruturais, entendeu? Olha aqui, a turma aí não está ligada. Aqui, ó, hoje eu estou com a camisa da Aeroflot, hein? Essa daqui é a companhia de aviação, era Companhia de Aviação da União Soviética, Aeroflot. Na época da União Soviética, se fosse pegar um avião para ir para qualquer lugar do mundo lá da União Soviética, viria a Aeroflot. Isso aqui é uma camisa que é uma homenagem, né, à nossa saudosa Aeroflot, que era uma das maiores companhias de aviação do mundo, com um trabalho de excelência. Saudosa Aeroflot. Ainda existe Aeroflot, né? A Rússia ainda tem Aeroflot, mas não com a foice e o martelo mais, né? Aqui ainda é a Aeroflot soviética. Pois bem, nesse sentido de que a juventude está sendo abandonada, essa juventude ela tem dois caminhos. Ou ela se torna muito rancorosa com tudo, né? Isso é natural do jovem, a rebeldia, a raiva, a inconformidade, às vezes até a intolerância com
com a maneira que a sociedade se apresenta para ela. Isso é inerente do jovem. E a outra, às vezes, é quando esse jovem procura caminhos particulares e não muito legais para tentar resolver o seu problema, que é a questão da violência, do crime, do tráfico de drogas, né? Isso é muito bárbaro para a juventude. Você sentenciar uma parte da juventude a isso. Falar, meu irmão, tu vai virar bandido e vai viver miseravelmente, tu vai fazer mal a um bando de gente e teu final é morto. Tu sentenciar um jovem a isso, né? O jovem não ter perspectiva nenhuma. Eu já dei aula no CREAM um tempo, que é um presídio de menores aqui no Rio, dei aula de introdução à informática. Foram 2 meses. Foram 2 longos meses dando aula, toda quarta-feira, para essa rapaziada. Uma juventude já de assassinos, traficantes, todo mundo ali envolvido. E já tinha alguns que eram maiores de idade, já tinham 21 anos, porque às vezes o cara pegou ali uma cadeia. Com 17, ele cumpre até 21 nesse estabelecimento, depois ele vai para o presídio maior. E todas eles eu fui muito bem recebido. Todas as quarta-feiras que eu dava aula lá, inclusive, enfrentei uma rebelião uma vez lá. Enfrentei, não de enfrentar a rebelião, estava dando aula quando aconteceu uma rebelião. Outro dia eu conto com detalhes isso. E ali é o seguinte, eu era respeitado da hora que eu chegava, da hora que eu saía. Na minha sala de aula, às vezes eles estavam ali batendo um papo, não estavam se conectando direito, eu pedia um silêncio, dava uma ideia. E as melhores aulas era quando eu esquecia a informática, ia falar sobre coisas da vida, coisas do mundo, e aqueles jovens ali me perguntam, cheios de interesse, de me perguntar uma porrada de coisas. Desde onde eu vim, o que eu fazia, a roupa que eu estava vestindo, o que eu comia, tal, se eu conhecia assunto tal. Então, eu vi uma juventude ali. De repente, eu estava diante de seres humanos que já tinham feito muita coisa ruim, mas ali, na sala de aula, diante de mim, todos eles estavam curvados, e curvados no bom sentido, né, de respeito, não submissos, mas curvados em sinal de respeito, e demonstrando uma face que eu acho que poucos que viviam com eles tinham visto. Eles interessados, eles batendo papo, eles tranquilos, eles querendo aprender. E nesse sentido, o jovem é igual em qualquer lugar do mundo. Se você consegue trazer ele para um projeto, ele se torna uma pessoa foda, é a mola mestra de tudo. E eu sou muito entusiasmado com a juventude, por quê? Eu venho do. Cadê o Cripa? O Cripa está aí? Vamos embora, família, arrebenta aí. Ana Paula, beijo no coração. E vai disparando o dedo no gostei aí, vamos embora. O que acontece? A minha militância, a maior parte da minha vida foi no PDT. O PDT já era um partido de gente velha. Era aquela turma do Brizola de 64. Então, aquela turma que fundou o PDT, eles já tinham 50, 60 anos, enquanto eu tinha 15, 16. E muitos dos jovens que estavam comigo também tinham essa idade. Então, já existia um choque, porque nós éramos jovens num partido recém-fundado de pessoas já com muita experiência, pessoas já velhas, 60, 70 anos. Já era essa turma, entendeu? Já era essa turma. E a turma já vivida, enfrentou ditadura, isso, aquilo. Não basta dizer que tinha o Prestes. Porra. Luiz Carlos Prestes era presidente de honra do PDT. Quando eu entrei, ele já tinha morrido. Mas era o presidente de honra do PDT. Então a história do partido era sempre de gente com muita experiência. Nas reuniões do partido, quando a gente queria propor alguma coisa, falava alguma coisa, volta e meia, a gente era ignorado, era tratado como senta ali, tá bom, vamos ver, vocês são muito jovens, tudo era, vocês são muito jovens, vocês são muito... Existia esse tom professoral desses companheiros, na sua grande maioria, e de não nos levarem a sério, ver o jovem como carregador de bandeira, agitador, né, como se a gente fosse só um confeito nessa estrutura maior do partido. Isso, durante muito tempo, nos chateou, mas depois a gente foi crescendo e foi vendo que passou a entender isso, que não era o partido leninista, não era o partido revolucionário, não era o partido comunista, e esse tipo de coisa iria acontecer contra a gente também. E o dia também que eu já não era mais jovem, que eu já estava tarimbado, eu vi o partido entrar num declínio tão grande que eu fui-me embora, e aí eu
já não fazia mais efeito esses vacilos do passado. Então eu aprendi, mais ainda, a respeitar o jovem, porque eu fui jovem num partido onde o jovem não era ouvido, né? A nível de movimento orgânico do partido não era ouvido. Os jovens que eram ouvidos eram aqueles que estavam ali no saco do poder, puxando o saco e falando que estava tudo bonitinho, que era tudo legal, que o Brizola era maravilhoso, não tinha falha nenhuma, era um grande guia genial dos povos. É esse jovem, mas quando a gente chegava lá, dizia, não, está errado, vamos tentar fazer assim, aquilo outro. Aí a gente era o jovem problema. Mas isso me levou a respeitar a juventude, me levou a ter muita consideração para a juventude e saber que a juventude é a mola mestra de toda e qualquer transformação. E que, para o bem e para o mal, quem vai agitar é o jovem. Nesse sentido, nós estamos vendo enxames de revoltas, de revolução colorida, de golpes, cheio de jovem na rua. Nós estamos vendo ações perigosas de interesse do neoliberalismo, pelo menos nos últimos 15 anos, comandadas pelo jovem no mundo todo, cumprindo um papel bem diferente daquele que o Che Guevara pensou, né? Quando ele falou que ser jovem e não ser rebelde era uma contradição genética. A rebeldia que o Che falava era uma rebeldia pela esquerda, não pela direita. Basta ver aqui no Brasil quantos jovens tem nesses movimentos fascista, reacionário, né, nos YouTube da vida, são coisa de jovem. E isso é ruim porque nós estamos vendo uma renovação dessa direita no mundo, uma direita fascistizada, já com uma nova geração de jovens mais dispostos, mais violentos, mais articulados a seguir com esse cabedal fascista. Estamos vendo uma renovação desse jeito. Ou seja, nós estamos descobrindo que os próximos 20, 30 anos nós ainda vamos ter uma emergência fascista muito grande em vários lugares do mundo. Isso há de se pensar que, primeiro, a crise do capitalismo reflete logo nessa parte. Você joga uma parcela grande da juventude na descrença, na desesperança, e isso é o que interessa ao fascismo. E a outra é a ausência de um partido revolucionário, do movimento comunista, para pegar esse jovem, centralizar esse jovem, conscientizar esse jovem, travar um debate com esse jovem, transformar esse jovem em agente da mudança. Porque quando ele se rebela pela direita, ele só está fazendo a manutenção do status quo. Fascista não faz revolução. Não existe revolução fascista. Eles são todos reacionários. O que eles têm é a violência, em muitos a articulação e a inteligência, não são poucos, verdade sejam ditas, para ocupar esses espaços. E, nesse sentido, a Big Tech cumpriu um papel, porque o algoritmo favorece esse tipo de movimento. Todo o algoritmo favorece esse tipo de movimento pela direita. Quanto mais esses jovens se agitam pela direita, mais eles ganham espaços na mídia tradicional por benevolência. A mídia tradicional dificilmente os critica. E nas big techs, que é o grande instrumento dessa juventude, né? Nós temos uma juventude, essa tal de geração Z, que está toda conectada. Então ela recebe essa propaganda fascista feita por outros jovens iguais a eles, falando como eles falam, pensando como eles pensam, vestindo o que eles vestem, frequentando os lugares que eles frequentam, se articulando com eles, às vezes até de maneira falsa, mas conseguem cumprir esses scripts. Então há o magnetismo. O algoritmo entrega o material fascista com maior benevolência do que o nosso material, e a desesperança do mundo real dessa juventude serve como esteio para o recebimento dessa propaganda e de assimilação dessa propaganda fascista. Nesse sentido, eu vou ler umas coisinhas aqui para vocês. Olha que coisa interessante sobre a questão da desesperança dos jovens devido à crise do capitalismo. Enquanto as cinzas ainda esquentam o parlamento nepalês, a mensagem vinda do Himalaia não é apenas de indignação local, é um aviso de fracasso sistêmico global.
O governo do Nepal proibiu 26 redes sociais. A resposta não foram tweets irônicos, mas 19 caixões e o Palácio Presidencial em chamas. Por trás do levante da geração Z, não há modismo passageiro, mas a implosão do último elo que mantinha a narrativa neoliberal unida. A ilusão de que, mesmo que tudo mais falhasse, pelo menos você ficaria com o direito de ser visto. Ou seja, as big techs se tornaram tão importantes nesse sentido, que elas agora viraram uma extensão do corpo, uma extensão da vida dessa juventude. Se você tira isso dela, é como se fosse uma crise de abstinência. Tu transforma ela num raivoso, num zumbi, numa pessoa pronta a reagir de forma violenta, como ela às vezes não é capaz de reagir a nada. Porque o que sobrou para ela foi a internet. A juventude da desesperança, a juventude alienada, está encontrando anteparo, está encontrando satisfação na internet. Ou seja, ou conectados a outro iguais a si, ou inundando se inundando de prazer desses programas mais chinfrinhos, mais mequetrefes, que fazem, né, esse jovem fazer um mínimo de reflexão, e uma reflexão pela direita, na ótica do capital. Olha aí. A ética do desperdício, o capitalismo que não distribui mais migalhas. O Nepal cresceu 4% ao ano na última década. Detalhe, esse crescimento não gerou um único emprego formal. Enquanto isso, a dívida média de quem estuda no exterior gira em torno de $4.000. Uma fortuna em um país onde o salário médio mensal não atinge 150. A única forma real de inserção continua sendo a migração precária. 2.000 jovens migram todos os dias para trabalhar como mão de obra barata no Catar, Malásia ou Kuwait. O pacto era claro: aguente firme, individe-se, e um dia, mais algum dia, se traduziu em vídeos de filhos de ministros gastando $30.000 nos seus passeios. A resposta da geração Z no Nepal: pedras voando contra a burguesia compradora que não produz, apenas saqueia. A ética do desperdício atinge o extremo ocidente. A ética do desperdício atinge o extremo ocidente. O que está em erupção no Nepal não é o clássico protesto contra a fome do século XX. É a recusa em ser apagado digitalmente. Quando o governo bloqueou as plataformas, não apenas censurou o conteúdo, cancelou o último bem que resta a milhões de jovens. Atenção, reconhecimento e a possibilidade simbólica de existir. O filósofo Byung-Chul Han alertou que no capitalismo de transparência totalitária, o poder não oprime mais, ele descarta. O Nepal mostra que, quando o descarte chega ao espaço digital, a única alternativa material que resta é incendiar o físico. Quem é o próximo da lista? A sequência é monótona. Chile, 2019, Colômbia, 21, Bangladesh, 24 e agora o Nepal. Lemas diferentes, mas a mesma anatomia. Crescimento macroeconômico sem empregos, educação mercantilizada que só gera dívida. As redes sociais se transformaram em um parlamento de rua. Balas reais contra adolescentes que só carregavam telefones celulares. Renúncia de um presidente e continuidade de um modelo. O FMI não perdeu nenhuma classificação de crédito para os 19 cadáveres nepaleses. Os bancos continuam a cobrar juros sobre o empréstimo do estudante. O capitalismo não precisa mais integrar as maiorias, requer apenas mantê-los quietos o suficiente. Quando até mesmo a rolagem é negada, a rolagem da dívida é negada a eles, quando até mesmo a rolagem é negada, a rolagem da tela, não a rolagem da dívida, e que a tela quebra e se transforma em pedra. Nepal 25 deve ser lido ao lado de Chile 19, Colômbia 21, Bangladesh 24, como parte do mesmo ciclo global de levantes juvenis contra o capitalismo dependente e neoliberal. Em todos os casos, os jovens não estão apenas protestando contra medidas específicas, mas também contra a própria estrutura do sistema, que não oferece mais um futuro, mas sim precariedade, exclusão e repressão. Pois é. Nesse sentido, nós temos um recorte grande com o Brasil. Nós estamos vendo cada vez mais jovens conectados, se formando ou se informando pela rede,
e jovens de todas as áreas sociais, mas que acabam nutrindo o mesmo sentimento de repulsa contra as injustiças sociais, mas esse sentimento de repulsa não está canalizado para a superação das mesmas. Está canalizado a que você tome medidas individuais para que você vença. Só que na maioria das vezes você perde. E essa tua frustração pessoal, você não consegue entender que isso é que te une a vários outros que também estão na mesma situação, porque o fracasso não é seu, é do capitalismo dependente brasileiro, falando da realidade do Brasil, você passa a ter ódio e desesperança. E aí candidatos como Bolsonaro, que pregam nada com nada, mas muita raiva, passam a ser importantes. Por quê? Porque eles encarnam o momento que essa juventude atravessa. Desesperança, ignorância, uma comunicação fácil e essa tal de sentimento de revolta contra o sistema. O Bolsonaro ele foi colocado como alguém de fora do sistema. Um cara que viria para acabar com tudo, demolir tudo. Veja, um cara que era deputado há 30 anos. Como é que esse cara é fora do sistema? Esse cara é mais do que nunca. Tanto é sistema que botou todos os filhos dele e esposa no parlamento. Então, é mais sistema do que ele. Ele não é o Unabomber. Ele é o sistema. Mas ele conseguiu, né? Ou conseguiram fazer com que ele parecesse algo completamente diferente. E essas figuras brotam daqui para ali, de lá para cá. O Milei na Argentina é isso, o Bukele lá é outra praga igual a essa, e por aí vem mais. Nós estamos fabricando muitos, e essa juventude completamente desesperançosa. O voto é um foda-se de vários sentidos, como não estou nem aí, ou quero algo bem ruim mesmo para ver se muda. Né? E esse voto da desesperança, ele arrasta toda uma sociedade decadente, fragilizada, para esses buracos fascistas, que é a eleição dos Bolsonaros da vida. Nós estamos vendo como é que a situação na Argentina vai de mal a pior. Né? Como é que a situação na Argentina vai de mal a pior. E isso tem que ser observado, não como algo estranho, mas algo que vai se tornar cada vez mais corriqueiro. Algo que vai se tornar cada vez mais corriqueiro. Então, nós precisamos prestar muito atenção nisso e olhar a nossa juventude. Não adianta querermos ter qualquer hoje projeto de mudança da sociedade que a gente não consiga mobilizar a juventude. E mais, mesmo em uma hipotética tomada do poder no Brasil por alguma grande força de esquerda, se ela não mobilizar a juventude imediatamente para ser a abre alas dessa revolução, a promotora dessa mudança, os primeiros a experimentarem os efeitos dessa mudança, a gente perde essa juventude. É inadmissível que o Gaddafi tenha sido morto por jovens. Tudo bem, teve uma articulação da OTAN cheia de traidor, mercenário, mas a quantidade de jovens que foi. Eram jovens que tinham o maior padrão social da África. Eram jovens que não ficavam desempregados. Eram jovens que tinham previsibilidade na vida. Eram jovens de famílias, né, filhos e netos de uma geração que cresceu, se desenvolveu e teve uma vida segura com Gaddafi dirigindo a Líbia. E esse mesmo jovem depois foi lá querer matar o Gaddafi, fazer revolução, botar o Gaddafi de lá para correr, com a crítica de que os filhos do Gaddafi eram corruptos, que o Gaddafi era ditador, que o Gaddafi vivia às custas do povo, com palavras desconexas, afastadas da realidade, querendo algo que a gente não sabe o quê. Né? Porque ao matarem o Gaddafi, derrubar o socialismo na Líbia, o que a sociedade Líbia ganhou? Porra nenhuma. Retrocesso de séculos, digamos assim. Uma situação de terra arrasada. Hoje a Líbia tem dois governos. Depois a turma que estiver mais interessada, vê a live que eu tenho aqui sobre o Gaddafi, sobre a situação na Líbia hoje. Dois governos. E volta e meia, os dois governos que ainda trocam tiro. No dia que eu fiz a live, acho que há uns 2 meses atrás, tinha uma guerra no centro de Trípoli entre o governo A e o governo B. Uma coisa bárbara, uma coisa sem pé nem cabeça. Então nós temos que prestar atenção que a juventude
ela está sendo facilmente manipulada nesse processo neofascista, porque essa juventude está sendo abandonada. Você está manipulando pessoas que estão realmente abandonadas, pessoas realmente que não se sentem parte do todo, pessoas que estão vivendo um drama terrível, que é sair da infância, entrar ali na adolescência, na juventude, e olhar para um lado e para o outro e falar, pô, não tem perspectiva de emprego, não tem perspectiva para estudar, o salário é muito ruim, um projeto casa própria é difícil, o trânsito é péssimo, o hospital não funciona, o carteiro não chega, a luz não acende, a água não é encanada. Ou seja, são tantas dificuldades para esse jovem no Brasil e o jovem do terceiro mundo como um todo, que a raiva e a desconexão com essa sociedade são coisas legítimas. Eles estão tendo uma repulsa a uma sociedade que também não os quer. E que eles só servem de duas maneiras: ou mão de obra barata, ou para serem exterminados, ou para servir de exemplo a governos cada vez mais reacionários com a sua política racista. Então vejam que abacaxi, né? Olha o problema dessa juventude que só está recebendo ferro e fogo. A mensagem que vem do Himalaia: o Nepal não é o fim do mundo, é o espelho distorcido do começo de outro mundo. A explosão deixa três verdades incômodas para as economias centrais que elas absorvem com condescendência. A legitimidade não é mais medida em votos, mas em megabytes de dados que você pode pagar sem sangrar. O pacto social neoliberal só funciona enquanto houver um espaço digital livre onde a frustração possa ser contida. 3. Quando o sistema decide cobrar até mesmo pelo ar digital. O ar digital, o fogo físico é o preço. Do alto do Himalaia vem uma mensagem que não cabe em 280 caracteres. Quando o capitalismo não pode mais permitir um TikTok, o que explode não é o aplicativo, mas o modelo explode. O Nepal arde para nos lembrar que ninguém está salvo do desmantelamento neoliberal. Amanhã pode ser a Índia. Na próxima semana, qualquer subúrbio de Paris ou uma cidade dormitório no Texas. Porque se a alternativa ao endividamento é o silêncio forçado, a alternativa ao silêncio será o fogo. E esse fogo, como disseram os jovens nas barricadas de Katmandu, não é apagado com balas ou com declarações de diálogo nacional. Ele desliga quando o modelo para de produzir vidas descartáveis ao preço de um like. A atual crise do Nepal não pode ser reduzida à corrupção das suas elites ou à repressão pontual de um governo, mas pode se interpretar como uma falha estrutural do capitalismo periférico em um país do sul global. Essa questão do que o digital promove, vejam, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. As pessoas que produzem conteúdos pornô e erótico na internet, nada contra isso, pelo contrário, total respeito a elas, todo respeito. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o quanto que essas pessoas ganham, né? E aí tu vai falar assim, não, João, mas essas pessoas ganham devido ao acesso. Como muita gente acessa, elas ganham. Não é isso. Eu estou colocando o seguinte: existe uma plataforma que paga para que as pessoas acessem isso. Isso é acessado a granel. E isso rende uma quantidade boa para essas pessoas. Parabéns. Esse mesmo valor não é colocado para outros tipos de conteúdo. Não é? Isso não é aritmético. Nesse sentido, não é. Por quê? O algoritmo ele não vai favorecer eu aqui falando do capital com relação a uma menina bonita de biquíni. Não, não é o mesmo. Ah, João, mas é a liberdade de escolha. Não. É o algoritmo que está definindo que a menina de biquíni vai aparecer mais vezes para você, e aí você vai clicar mais vezes na menina de biquíni, e a menina ou o menino, pode ser um homem de sunga sarado também, isso vai se tornar algo tão grande, extremamente rentável. Porque o algoritmo fez isso. O algoritmo não vai botar eu com o marxismo e a menina ou o rapaz desnudos na mesma proporção. Ah, João, mas tem muito mais gente interessada em corpo pelado, gente fazendo sexo, que lê o Capital. Sim e não. Sim e não.
Depende como é que isso é mostrado, depende como é que isso aparece. Entendeu? Peraí, gente, só um minuto, só um minuto, só um minuto. Estamos, gente, voltamos. Então vejam, o que está sendo oferecido para essa juventude é ferro e fogo. Está sendo oferecido para essa juventude é ferro e fogo. Só concluindo essa questão da produção de conteúdo, o que eu quero dizer é o seguinte: há uma explosão de dinheiro na internet para quem as influenciadoras digital, os influenciadores sobre roupa, cosmética, corpo, futilidade, carro. Isso não é à toa. Parabéns para quem trabalha com isso, com todo respeito, não estou aqui discriminando ninguém. Eu estou dizendo que o algoritmo faz. O algoritmo proporciona isso, entendeu? O algoritmo leva isso, entrega isso com maior facilidade. Essa juventude vive a vida desses influenciadores. Segue o cara, sabe o perfume que o cara usa, a marca da cueca, o que, que o cara come, onde o cara dorme. E o cara faz questão de oferecer isso para quem segue ele. Aí, de repente, tu vai lá e corta a conexão dele com esse cara, ou com essa menina. Então, tem uma legião de jovens que vai ficar deserdada. Ah, eu segui aquela pessoa, eu comi o que ela comia, eu tentava vestir o que ela veste, e acredita que um dia pode viver aquela vida. Só que aquilo é para meia dúzia, gente. Aquilo ali não é o todo. Só que o que mais tem é jovem de todos os classes, de todas as classes sociais, mas eu me preocupo com aqueles das mais baixas, que acreditam nesse sonho dourado da internet, que antes era o sonho dourado da televisão. E aí, esse jovem, se você falar para ele que a internet vai ter que ser desligada, esse jovem, para ele pegar, tem arma. Esse cara, ele larga o ursinho rosa e vai pegar um fuzil. Porra, mas ali era a minha conexão, ali era o meu prazer, era ali que ele vivia a vida. Era ali que ele vivia a vida. Então, isso precisa ser observado, porque nós estamos diante de uma sociedade digital que entrega na velocidade da luz um tipo de prazer que é, digamos assim, quase que 24 horas, né? Um prazer quase que incessante. As informações são quase que incessantes e que está moldando uma juventude para ser um embrião disso. A pessoa molda a sua vida para ser um embrião disso, onde os estereótipos e o individualismo têm um valor muito grande. Do eu venci, eu vi naquela CPI, aquela menina tal de Virgínia, pô, a menina foi para uma CPI no Congresso se fazer de idiota e fazer os outros de idiota. Né? Fazer de idiota, fez
parlamentares do Brasil de idiotas, não está nem aí. Porque ela é tão rica, ela é tão rica, ela tem tanto dinheiro, tem tanto poder por conta da internet. Eu nem sabia quem ela era, fiquei sabendo naquele dia da CPI, que até minha mulher que me falou quem era, que ela está acima do mundo real. Ela está acima de uma CPI. Ela está acima daquilo que a gente entende que é importante. Ela está acima da realidade brasileira, porque a realidade dela é o mundo dos sonhos. E com isso você tem levado muitos jovens para esse mundo dos sonhos, em que esse espaço digital tem transformado ele em um robô da direita. Porque o que ele quer nesse sonho da internet, só o capitalismo e a direita sustenta. Não vai dar ele, mas sustenta esse tipo de coisa a nível ideológico, que é esse o consumismo, o individualismo e uma vida completamente de futilidade. Só que tudo isso vira motivo de guerra, se isso for tirado dessa juventude que vive sem razão. Essa juventude ela está fora de qualquer projeto coletivo, ela está fora de qualquer movimento social, ela está fora de qualquer discussão mais séria sobre a política, a não ser que o influenciador desse aí faça. Não obstante, todos eles viraram Bolsonaro. Enxame desses influenciadores aí, homens e mulheres, tudo bolsonarista. Tudo bolsonarista. Por quê? Porque o tipo de coisa que eles entregam, o tipo de conversa, o tipo de mundo, é essa questão do individual, não é o do coletivo. Não pode ser o do Lula, o do PT, o da esquerda. Eles não querem saber de Bolsa Família, para eles não interessa. Farmácia popular, não saber dessa porra. Não querem saber de universidade pública, não querem saber de investimento na saúde. Eles têm plano de saúde, eles andam de helicóptero. A vida deles é uma festa. São jovens, têm saúde, a vida deles é uma festa. Não estão pensando em fazer propaganda do plano funerário. Estão preocupados em fazer propaganda do resort. Isso leva uma grande parte da nossa juventude que está no desalento. O desalento da nossa juventude é compensado com esse mundo digital. A importância desse mundo digital completa boa parte dessa juventude que não tem nada, que às vezes não tem uma roupa direita, que às vezes não tem uma comida, que não tem estudo, que não tem a perspectiva, que amanhã vai estar trabalhando num dos empregos piores do mundo e ganhando um salário de fome, mas ele pega a merda de um telefone, vê lá um TikTok, um monte de coisa legal, engraçada, vê o influenciador dele, vê isso, vê aquilo outro, vai vendo. Porra, cara, que legal, e vai vendo um monte de coisa legal, e aquilo dá uma dopamina para ele fica todo feliz e está tudo bem. Está tudo feliz, está tudo bem. Está tudo errado, mas está tudo bem. O que antes nós víamos uma coisa reduzida ao astro de rock, depois ao galã da novela, depois ao jogador de futebol, né? A gente viu quanta garotada que tinha um cabelo igual ao do Neymar, queria usar a roupa igual do fulano, botava o brinco igual do Beltrano, escutava a música do Cicrano. Isso é natural da juventude. Essa nossa juventude transviada tem isso não tem problema nenhum. O problema é quando isso não tem um fim, quando isso não é só uma fase. É quando isso vai embora, entendeu? Quando isso se torna o todo na vida dessa pessoa. E as big techs têm trabalhado para isso. Eu digo para vocês, a minha luta aqui em casa, a minha e da minha mulher, para tirar o telefone do meu filho é gigante. Meu filho não pega telefone de segunda a sexta. Para não dizer que não pega, ele tem alguns trabalhos do colégio que é no aplicativo do telefone. Então ele pega na minha frente ou da minha mulher, acessa o aplicativo, faz o dever, liga o telefone, entrega na mão da minha mulher ou na minha. Ele só vai pegar o telefone dele sábado e domingo. Mas é o dia inteiro? Não. Antes, até a gente deixava o dia inteiro. Mas depois a gente descobriu que estava mudando a personalidade dele, que ele sem o telefone é uma pessoa, ele com o telefone é outra. E ele estava deixando de fazer um monte de coisa legal no sábado e domingo em função do telefone, que era ver vídeo, que era jogar, que era falar com os amigos. Isso o telefone estava proporcionando, mas tu não conseguia ver um filme com ele, tu não conseguia ver uma série com ele. Eu adoro ver série com o João. O João é apaixonado por Guerra nas Estrelas. Então a gente vê tudo. Ele acabou de ver as 3 temporadas do Mandaloriano. E ele, não sei, depois vocês veem lá no meu Instagram, ele já foi várias vezes na JediCon,
tem fantasia de Padawan. Quando ele foi à Disney, foi lá na parte do Star Wars, lá ele, pô, se realizou. Ele tem sabre de luz, ele ama Guerra nas Estrelas, como ele ama uma série de outras coisas, que ele não estava conseguindo ver. Que a amiga falava, filho, vamos aqui ver um filme aqui. Ele não conseguia ver um filme, porque ele estava no telefone. E nós vimos que isso era um erro, tiramos isso dele. Mas a gente vê que ele fica triste quando ele fala assim: pô, posso pegar meu telefone? Pode, só de tal hora a tal hora. Ele muda. Mas por quê? Porque é bem, não vai fazer bom para a tua saúde, a vista, a coluna, tua cabeça. E aí a gente descobre que boa parte dos amigos dele ficam o dia inteiro no telefone. Então ele fica chateado que ele não pode estar ali brincando, eles jogam junto e conversam, não tem isso. Ele, pô, meus amigos estão no telefone, que não sei o quê, mas, João, mas não pode. É uma criança. Por mais que ele fique triste, eu e a minha mulher temos uma responsabilidade em cuidar dele, saber que isso não faz bem. Né? É, mas agora tu imagina, eu e minha mulher podemos estar ali cobrando. E aquela mãe que está o dia inteiro no trabalho? Como é que vai tomar conta do filho? Pai, uma situação difícil, às vezes uma casa que não tem nada, a mãe dá o telefone, fica aí se distrair. Às vezes não tem nem tempo, não tem nem cabeça para cuidar do filho como deve ser. Né? Como é que a gente pode exigir isso? Só um projeto nacional. Um projeto nacional pode salvar a nossa juventude. Um projeto nacional pode pegar essa juventude e falar: olha, o caminho é esse. Você não vai ser enganado pela internet. O caminho a seguir é esse. E vamos embora. E ela vai seguir. Agora, nós não temos um projeto nacional, a juventude não tem emprego, a juventude ela começa desde cedo a tomar tapa na cara, porque não tem emprego, a escola não é atrativa, a casa não é boa, a família se separa, pai para um lado, mãe para o outro, é dificuldade financeira, mora mal, come mal, dorme mal. Às vezes, muita gente numa casa só, uma dificuldade para tudo. Essa criança, às vezes, não tem infância, às vezes, ela é precoce em ter que trabalhar, ter que ir para a rua, cuidar de irmão. Eu sei que é isso, porque a minha mãe trabalhava e cuidava da minha irmã. Eu, com 12 anos, tomava conta da minha irmã com 6. E eu tinha obrigação de dar banho na minha irmã, botar o uniforme na minha irmã, pentear o cabelo da minha irmã, fazer comida, fazer não, mesmo chave, fazer, esquentar a comida da minha mãe, levar minha irmã no colégio. E às vezes ter que pegar. Porra, eu tinha 12 anos, cara. Eu queria estar na rua brincando, não podia. E veja, estar na rua brincando já era o complexo, porque a minha mãe ia para o trabalho, eu queria sair para a rua para brincar, para ficar sozinho no meio da rua brincando. Era um tempo que isso cabia no bairro onde eu vivia. Hoje meu filho não tem essa condição de abrir o portão, sair para a rua brincar. Então, as tensões dessa juventude, com o tempo, elas foram ficando mais difíceis de serem atenuadas. A violência na rua é extrema, muitas das vezes tem que trabalhar muito cedo, essa dificuldade de você se manter no emprego muito tempo, isso é terrível para o jovem troca, o Brasil é um dos países onde o jovem troca mais de emprego, onde a questão do emprego é mais tênue, né? Você não tem estabilidade, toda hora você é mandado embora, e vem um, e vem outro, e vem um, e vem outro. Muitas das vezes esse jovem não recebeu o mínimo de formação, vai ter dificuldade de se adequar com a tarefa a qual ele está se candidatando, e esse jovem não foi treinado para isso, e às vezes é um jovem que tem uma série de outros problemas e que não são observados, e aí o patrão não quer saber, tem que fazer o serviço dessa maneira, se não fizer dessa maneira que não serve, e aí manda embora, aí a desesperança aumenta, aí fica muito tempo arrumando para arrumar emprego, aí faz um bico aqui, trabalha no Lava Jato, entrega iFood, faz não sei o quê. Esse jovem ele vai lentamente tomando tanto tapa na cara, tanto tapa na cara, tanto tapa na cara, que às vezes ele chega com 20, 25 anos, já é uma pessoa que já está calejada. Ele já sofreu tanto, ele já viu tanto, que é difícil você conectar ele de novo no, 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 no ciclo da esperança. Não, meu irmão, vem aqui, tu vai arrumar um emprego legal, vai estudar. Pô, o cara não tem mais cabeça para nada. O cara já está 1.000, o cara já está 5.000. Pior ainda é quando ainda arruma filho cedo. Para as meninas ainda é terrível, porque aí é mãe jovem, tem que tomar conta de um, e aí a mãe já não, essa menina já não consegue estudar. Eu tinha uma aluna
no Jovem Aprendiz, ela era de origem nordestina, não sei de qual estado. Mas chamava atenção que ela era loura, loura mesmo, do cabelo bem amarelo e os olhos verdes. Chamava atenção no local onde eu dava aula, onde a maioria eram jovens negros, cafuz, mameluco, né? E eu via aquela menina muito loura. E no início da aula, cada um se apresentou, ela se apresentou, não lembro do estado dela, e ela com sotaque bem arretado. E aí todo mundo riu do sotaque dela, os outros alunos perguntaram de onde ela, e ela falou. Eu sempre fazia essa rodada, né? Se apresenta, fala de onde você vem, né? E o que você pretende aqui no curso de Jovem Aprendiz. Ela falou assim: pô, eu pretendo trabalhar porque eu tenho que sustentar os meus filhos. Quando ela falou meus filhos no plural, eu já. Mas eu olhei para aquela garota, ela não poderia ter mais do que 16 anos. Ela não poderia ter mais do que 16 anos. E eu fiquei assim, mas eu também não ia perguntar, né? Passou a aula daqui, passou um mês, mas eu juro para vocês que eu estava com uma curiosidade do caralho. Aí um dia eu chego para minha coordenadora e eu a vi passando na hora do intervalo, lembrei. Aí chamei a coordenadora e falei assim: pô, Adriana, essa menina aí, ela é mãe? Aí ela falou assim: pô, João, nem te conto. Ela vai fazer 17 anos, já tem um filho de 6 e um de 3. Falei: peraí, ela vai fazer 17, já tem um de 6. Então, entre 10 e 11 anos, ela falou: é isso aí. Um de cada pai, lá do Nordeste. A mãe não aguentou a pressão, mandou ela aqui para cada tia. E um filho ela trouxe, e o outro está lá com a mãe criando. E ela precisa trabalhar, ela é uma menina bacana. Eu falei: não, deu para sentir que ela é uma menina bacana. Se comportava muito bem na sala de aula, sempre bem aplicada. Ela ia fazer 17 anos, já tinha dois. Olha como é que a vida dessa menina, já não tenho contato com ela há algum tempo, mas estava sendo difícil e continuaria sendo difícil por ela já ter uma criança no qual ela tinha que ser responsável, mas ela, coitada, ela não terminou nem de ser criada. Como é que ela iria criar? Né? E dois filhos de pais diferentes e separada dos dois maridos. Eu nem perguntei de onde que era marido, nem, era lá da cidade de onde ela vinha, e a mãe, é, querendo que ela tivesse uma oportunidade melhor, mandou para casa dessa tia, que mora aqui na Baixada Fluminense, e ela estava de jovem aprendiz, trabalhando no supermercado, e ganhando, coitada, meio salário mínimo, mas toda feliz que tinha carteira assinada e tinha a possibilidade de ser contratada e estava podendo criar o filho dela e com saudade do outro que deixou lá. Uma situação bem dura, muito dura, da realidade brasileira. Essa menina, quantos sonhos não estão interrompidos e quantas dessa menina nós temos espalhada aí pelo Brasil. Por quê? Porque essa juventude não tem um projeto. Ela não tem um projeto local, regional, nem nacional. Essa juventude, ela não foi atingida. Ela pode ter recebido Bolsa Família, pode ter recebido apoio disso, apoio daquilo, mas não tem um projeto. Ela recebeu, mas ela não foi conectada, a não ser pela rede. Aí na rede ela vai ver lá a mulher com o abdômen tanquinho, comprando uma BMW, a outra indo malhar não sei aonde, aí a outra casa com o galã do cinema, o outro namora, a outra está nas Ilhas Maldivas. Aí, coitada, para onde que vai essa garota? O algoritmo dela não aparece o professor que vos fala falando do marxismo, da mais-valia, não aparece. Não aparece, entendeu? E não deveria aparecer desde que tivesse um projeto nacional para você pegar boa parte dessa juventude. Essa juventude, ela vai votar no que está de pior, porque o que está de pior é o que corre na rede. Ela não vai ver o João Carvalho, não vai ver a Sabino, não vai ver o Matos, não vai ver o Ian, não vai ver. No algoritmo dela é a roupa que ela queria comprar, com todo direito dela ter isso, dela, o sonho dela, nosso, meu, de vocês, está ótimo. Só que nós podemos ficar vendo essas bobagens, porque a gente já entende qual é o caminho que a gente tem que ir. A gente pode ver uma pessoa que a gente gosta, esse perfume é legal, esse tênis é legal, esse sapato é legal, fulano indicou pintar o cabelo com essa tinta, indicou aquela pasta de dente, isso aí para a gente está tranquilo, porque a gente já sabe o rumo que a gente vai. Agora, para esses milhões e milhões de deserdados da sociedade, isso vira uma máquina de
fazer biruta nessa sociedade. E esse jovem, ele é refratário à organização coletiva, esse jovem se torna indiferente à dor do outro, mas ele tem um amor muito grande pela internet e pelo aquilo que a internet manda. Por quê? Como o algoritmo vai favorecer pessoalmente, é uma entrega pessoal, não é uma entrega a granel, é pessoal. Cada cidadão na internet tem uma entrega do algoritmo a nível particular daquilo que ele curte. Então ele tem ali uma troca. Ele dá o dedinho e recebe dopamina, tanta coisa legal que ele gosta, que ele vê, que ela vê, o que ele gosta, vê e fala, porra, esse aqui é o mundo que eu quero. Aí tem um lelê grande, eu vou lá e mando cortar a internet, essa garota vai me odiar, ou esse garoto vai me odiar, eu vou ser o malvado para sempre. Porque eu estou tirando o que tinha de bom. Da revolução ao pragmatismo neoliberal. O maoísmo no Nepal representou uma promessa de ruptura com a ordem desigual, redistribuição da terra, emancipação das castas baixas e das minorias étnicas e construção de um modelo de desenvolvimento autônomo. No entanto, quando os ex-guerrilheiros chegaram ao poder, eles foram absorvidos pela lógica do capitalismo global. Investimento estrangeiro condicional, ou condicionante, né? Dependência de remessas de lucro para o exterior, empréstimos internacionais e acordos com a Índia e com a China. Em vez de transformar a estrutura econômica, eles a consolidaram sobre outra face, a de uma república fortemente democrática, mas presa à lógica do mercado mundial. Capitalismo periférico e dependente. O Nepal nunca construiu uma economia produtiva nacional sólida. O capitalismo no Nepal foi reduzido a 3 eixos: turismo, dependendo da estabilidade política e vulnerabilidade e desastres naturais; remessas, milhões de jovens migram para trabalhar em condições precárias no Golfo e na Índia, no Golfo Pérsico, né, e na Índia; e investimento de potências vizinhas. Índia e China financiam a estrutura, mas para fins geopolíticos, sem fortalecer a população local. O resultado é um capitalismo de enclave e dependência, incapaz de garantir o bem-estar da maioria. Exclusão e desigualdade como norma. O capitalismo no Nepal não integrou as castas mais baixas, as minorias indígenas ou os camponeses pobres. Indígenas aqui são autóctonos, né? A juventude tornou-se uma geração excedente, sem emprego decente ou expectativa para o futuro. Isso é característico de um capitalismo global em crise, que não pode mais oferecer mobilidade social ou integrar as massas, mas apenas precariedade e imigração. A repressão como sintoma do fracasso. Quando o modelo econômico não gera mais legitimidade, o Estado recorre à violência. A repressão contra os manifestantes não é um acidente, é uma confirmação de que o capitalismo no Nepal é sustentado apenas pela força militar, que cresce porque carece de consenso social. Conexão. A nível global, o que está acontecendo no Nepal está ligado a um padrão que se repete em outras partes do mundo e principalmente na América Latina. Os governos estão presos entre dívidas, extrativismo e repressão aos movimentos sociais. Na África, a realidade não é diferente. Jovens desempregados que migram ou protestam contra regimes corruptos apoiados por interesses estrangeiros. Na Ásia, os países se converteram em oficinas ou fornecedores de mão de obra barata para as potências. O fracasso do Nepal é um espelho do fracasso estrutural do capitalismo global, que em sua fase atual não integra mais os países periféricos ou países seus. Não, perdão. O fracasso do Nepal é um espelho do fracasso. O fracasso do Nepal é um espelho da desagregação do capitalismo global, que em sua fase atual não integra mais os países periféricos ou seus povos, mas os condena à marginalização, dependência e violência. A crise no Nepal deve ser lida como um fracasso estrutural do capitalismo, não apenas de um governo, não apenas de um único governo, mas sim de muitos que se portam dessa mesma maneira. O que está sendo demonstrado nas ruas de Katmandu não é apenas a legitimidade, não, o que está sendo demonstrado nas ruas de Katmandu não é o questionamento da legitimidade desse governo, mas um efeito colateral da falência desse sistema. Eu vou botar esse artigo aqui, que ele tem muito mais coisa e ele é ótimo para se fazer uma reflexão
sobre o Sul Global. É importantíssimo nós fazermos uma reflexão no Sul Global sobre o que está nesse texto. Está aí. Porque ele fala da nossa juventude. Está aí, ó, no chat aí. Ele fala da nossa juventude. Não botei. Ah, não, está aqui, perdão, ó. Está aí, ó. Estou colocando aí, ó. Atenção, link do artigo, link do artigo, link do artigo, link do artigo. Tem um monte de gente que fala assim, pô, tu não põe o link do artigo. Link do artigo, tá aí. Vejam, é uma situação bem difícil a da nossa juventude e nós temos que prestar atenção nisso. Nós precisamos de um projeto para essa juventude. Governos que querem fazer a diferença e se dizem de esquerda têm que ter projeto para mobilização nacional. Nós temos que pegar a juventude brasileira e mobilizar ela nacionalmente. Ela precisa sair da tela. Não é a tela que vai formar a juventude brasileira. O que vai formar a juventude brasileira é um projeto de união para vencer a crise. A gente tem que falar, o nosso país é esse, nós estamos sendo dominados, nós temos essa crise estrutural e a gente precisa da juventude como exército principal para destruir essa velha ordem. Beijo no coração. Eu vou ter que recuar hoje um pouquinho mais cedo, tem outras coisas para resolver. Segunda-feira nós estamos juntão de novo, juntão misturadaço. Vamos embora, vamos avançar. Beijo no coração, dispara o dedo no gostei. Urra!